Então, revisão de geografia, terceira série, AV1, segundo trimestre, capítulo 5 e capítulo 7, frente 1, livro 2. Então, o que nós vimos aí sobre o clima, né? O clima, então, ele vai ser analisado aí como uma sucessão de tempos. O clima dificilmente muda e o clima ele é construído por alguns elementos, principalmente a latitude e a altitude. Então, sobre a latitude, nós entendemos que a radiação solar ela não chega com a mesma intensidade sobre todo o planeta Terra. Nós temos aqui a divisão do planisfério terrestre de acordo com as latitudes. As latitudes centrais recebem maior radiação, por isso são mais quentes. As latitudes mais afastadas, próximas aos polos, são mais frias, porque recebem menos radiação solar. As latitudes próximas à linha do Equador nós chamamos de latitudes baixas. Por quê? A latitude ela é uma distância em graus com relação à linha do Equador. Então, através da linha do Equador, outros paralelos são formados, paralelo de Capricórnio, paralelo de Câncer, paralelo do Círculo Polar Ártico, paralelo do Círculo Polar Antártico. Essa distância do Equador até os outros paralelos, nós temos uma distância em graus, onde que essa região da distância em graus é chamada de latitude. Então, as latitudes baixas, ou seja, próximo à linha do Equador, onde que o grau ele é baixo, nós temos os climas mais quentes. A exemplo, Peru, o Equador, a Colômbia, alguns países africanos, exemplo do Congo, nós ali na Indonésia. Então, todas essas regiões são regiões de latitudes baixas, equatoriais. Alguma dúvida? Depois nós temos latitudes medianas, ali próximo às regiões temperadas e subtropicais. Nós temos uma região intertropical, onde que vai de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Essa latitude que vai de Câncer até o Trópico de Capricórnio, nós chamamos de zona intertropical, ok? Alguma dúvida até aqui? Depois as latitudes médias, que nem eu já havia citado, são essas manchas verdes aqui, do clima temperado e do clima subtropical. E por último, as latitudes altas, que estão próximas aos polos, onde que a temperatura ela é mais baixa. A altitude ela também vai interferir no clima, simples. Quanto mais alto for, mais frio a região será. Uma região ela pode ser fria mesmo estando numa área tropical. Por exemplo, Campos do Jordão está sobre uma latitude tropical, mesmo assim tem temperaturas baixas. Por que isso? Por conta da altitude. Há exemplo, até neve no continente africano, mesmo estando próximo à linha do Equador. Por que acontece isso? Por conta da altitude. Então, a montanha... Aqui também. Até aqui também, próximo. Então, mesmo estando numa latitude equatorial, a altitude ela faz com que a temperatura ela venha a cair. E as altitudes mais baixas, elas são mais quentes, porque toda a radiação ela é empurrada para baixo, para próximo da superfície terrestre. Alguma dúvida sobre a altitude? Quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Normal climática. A normal climática ela vai ser uma análise da temperatura durante o período de 30 anos. Não dá para poder falar, na minha época tal, o clima ele era mais quente, o clima era mais frio. Não, é uma análise de 30 anos, é muito tempo. Então, durante 30 anos, os cientistas eles acabam fazendo registros da temperatura anualmente. Pega essa coleta de dados de 30 anos para poder fazer um comparativo, se realmente a temperatura aumentou ou se ela diminuiu, se estamos realmente vivendo um aquecimento global, um resfriamento ou uma temperatura constante. Essa análise de 30 em 30 anos para realmente podermos bater ali o martelo e falar estamos vivendo um aquecimento global, é de 30 em 30 anos. Esse estudo é chamado de normal climática. Alguma dúvida? Dá para poder fazer essa relação, então, da normal climática com o aquecimento global? Sim, fácil, né? É só realizar essa análise de 30 em 30 anos para ver se a temperatura ela teve uma alteração, se o clima, na verdade, teve uma alteração. Na prova, vocês vão ter que analisar climogramas, tá? Em muitas provas de vestibulares também caem climogramas para vocês analisarem. Um exemplo, clima equatorial. O que nós analisamos aqui do clima equatorial? As chuvas elas são constantes de janeiro a janeiro e a temperatura ela também está constante de janeiro a janeiro.
As temperaturas mais baixas do clima equatorial ocorrem aqui tipo no meio do ano, só que este meio do ano a temperatura ela cai para 23, 22, a temperatura ela continua elevada. Alguma dúvida sobre o clima equatorial? Então, o clima equatorial, qual que é a característica? Temperaturas constantes o ano todo, quentes, e chuvas constantes durante o ano todinho também. Então, nós podemos dizer que o clima equatorial é caracterizado por uma estação do ano, quente e úmida quase que o ano todo. Dúvidas? Lembrando, sobre o climograma, essas colunas em azul representam as chuvas, que elas são analisadas em milímetros, 500 milímetros, 400, 300, 200. Ai, aqui no celular esqueci de passar, me perdoe. Então aqui, ó, 500, 400, 300, 200, 100. E a temperatura está marcada aqui, ó, em graus Celsius, de 0 até 25 aqui no caso do clima equatorial. Prosseguindo. Depois nós temos aqui um climograma do clima tropical. O clima tropical ele é marcado por 2 estações do ano. 6 meses de calor e muitas chuvas e 6 meses seco e menos quente. Não dá para poder falar que é inverno. Porque tipo, a temperatura de inverno ela tem que bater uns 10, 5 graus. Nosso inverno ele bate 15 graus constante. Vai cair às vezes? Vai. Vai cair para 10, para 12? Sim. Mas geralmente a temperatura do nosso inverno é de 15 graus. Então nós dizemos que são 2 estações do ano. Uma quente e úmida, representando a primavera e o verão. E a outra menos quente e seca, representando o outono e o inverno. Como que nós analisamos isso aqui no climograma? Simples. Aqui, ó, a temperatura 3 meses, aqui a temperatura constante quente, depois mais 3 meses constante quente. Então, 6 meses de calor e muitas chuvas. Aqui, ó, chuva e calor, chuva e calor. Dúvidas? Não? Cadê o laser? Não estou conseguindo colocar o laser aqui para vocês, mas enfim. E depois, se você analisar ó, o restante dos outros 6 meses, a temperatura lá cai e as chuvas também caem. Então, nós dizemos que são 2 estações, uma quente e úmida, outra menos quente e seca. Prosseguindo. Depois, a gente tem aqui o clima temperado. No clima temperado, nós temos as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Só que com detalhe, durante o verão vai ser menos quente que o nosso, que é o verão, e o verão vai ser no meio do ano, e o inverno bem mais frio que o nosso, e o inverno vai ser no começo do ano. No clima temperado também as chuvas elas relativamente são bem distribuídas, se bem que no verão as chuvas elas são mais constantes. Dúvidas? Lembrando que o clima temperado subtropical possui 4 estações semelhantes. A diferença é que o clima temperado está no hemisfério norte e o clima subtropical no hemisfério sul. Se você colocar tipo, um país ou região para poder tipo, definir clima temperado, nós temos lá na Europa, clima subtropical nós temos no Uruguai, no Chile, na Argentina. Alguma dúvida? Tem também, às vezes, em provas de vestibulares que vai, tipo, cobrar temperado oceânico, ou temperado litorâneo, ou tropical úmido, ou tropical litorâneo. Sempre quando, tipo, remeter ao oceano, remeter à umidade, remeter ao litoral, quer dizer que as chuvas, elas são mais distribuídas ao longo do ano, ok? Tipo Santos. Nós temos chuvas mais distribuídas ao longo do ano. Chove mais em Santos do que aqui em São Paulo, mesmo estando numa mesma latitude. Alguma dúvida? Não. Prosseguindo. Pois nós temos aqui o climograma do clima frio. Então, o clima frio, nós temos aqui ó, as temperaturas caindo mais. No clima frio, nós temos uma estação do ano, que é praticamente frio quase que o ano todo. Durante o verão, a temperatura está batendo a 15 graus. E durante o inverno está batendo menos 15 graus. Nós temos uma grande amplitude térmica, então, né? Que é a diferença entre a máxima e a mínima. Clima frio, onde que nós podemos encontrar? Qual país pode ser citado? Clima frio é encontrado no Canadá, na Rússia. Depois nós temos aqui o clima polar. Clima polar também é uma estação do ano.
No clima polar aqui, então, nós temos a temperatura praticamente quase que nunca ultrapassando 0 graus, então constantemente. No verão, do clima polar, a temperatura do verão chega a uns 5 graus, mais ou menos, e durante as estações mais frias, menos 25 graus. Tem regiões, exemplo de Yakutsk, que é a cidade mais fria do mundo, fica lá na Sibéria, na Rússia, chega a temperatura a menos 50 graus, já bateu. É a cidade mais fria do mundo, Yakutsk, na Rússia. Depois aqui, uma característica do clima semiárido e o clima desértico. Semiárido e desértico, não dá para a gente poder definir é calor ou é frio. O semiárido e o desértico é analisado de acordo com a região cuja qual ela se encontra. Tranquilo? Um exemplo, desértico. O maior deserto do mundo não é o Saara, é a Antártida. Então, o que é analisado no clima semiárido desértico? A quantidade de chuvas. No clima semiárido, nós temos um pouquinho mais de chuvas, mesmo que aqui a coluna esteja grande no mês de julho, as chuvas elas batem aqui, 100 milímetros, é pouco. Comparado ao sudeste, as chuvas elas são 3 a 4 vezes menores. Dúvidas? Depois aqui no clima desértico, eu coloquei aqui as chuvas quase que nulas, quase que nulas. Olha aqui a coluna de precipitação de chuva, 5 milímetros, quase que nada. Lá na região equatorial são 500 milímetros, olha a diferença. Então, o clima semiárido desértico é diferenciado pelas chuvas. Semiárido chove um pouco, desértico quase que não chove. E o maior deserto do mundo é a Antártida. Alguma dúvida? Depois nós vimos aí sobre os domínios morfoclimáticos. O que é o domínio morfoclimático? É uma forma de regionalizar o Brasil de acordo com os fatores naturais, como clima, relevo, solo, hidrografia, vegetação. Então, nós pegamos esses fatores naturais e dividimos o Brasil em 6 grandes regiões: Amazônia, Cerrado, mares de morros, Caatinga, Araucária e Pradaria. Essa região em amarelo, que está constante distribuída pelo Brasil, são as áreas de transição, onde elas não possuem características próprias, elas são uma mescla dos domínios vizinhos. Um exemplo, aqui onde estou colocando o meu mouse. Essa área aqui de transição é uma mescla entre a Amazônia e o Cerrado. Aqui é uma mescla entre os mares de morros e a Caatinga. Aqui uma mescla entre as pradarias e as araucárias. Alguma dúvida? Lembrando, a diferença dos domínios morfoclimáticos para os biomas é que nós não analisamos os animais e o foco dos domínios morfoclimáticos é entender a ação humana com relação a essas regiões naturais. Características de cada um dos domínios. Domínio amazônico. Sobre o domínio amazônico, nós temos um clima equatorial, nós temos a maior vegetação do mundo. Domínio amazônico, nós temos aí a divisão da vegetação entre as áreas de Igapó, que constantemente estão inundadas pela chuva. Nós temos a mata de várzea, que ora está inundada pela chuva, ora não. E a terra firme, que o nível da água não chega até a vegetação. Sobre o domínio amazônico, existe apenas 60% dele, 40% foi destruído por conta do avanço agropecuário. Durante o domínio amazônico também nós temos a maior hidrografia do mundo, que é a Bacia Amazônica, nós temos o maior aquífero, que é o Saga, e nós temos também o maior volume de água em estado de evaporação, que são os rios voadores. Alguma dúvida sobre o domínio amazônico? Domínio do Cerrado. Então, aqui sobre o domínio do Cerrado, nós temos solo ácido, que é necessário fazer o processo de calagem, onde que é lançado calcário para poder trazer mais vida para este solo. Sobre a vegetação, nós temos árvores espaçadas de médio porte, nós temos até uma floresta invertida, onde que as raízes elas são mais profundas do que a árvore em si. Por que isso? Porque durante as estações secas do inverno e do outono, essas raízes elas se aprofundam em busca de água para poder sobreviver. Nós temos o processo também de caducifólia, que as folhas elas se desprendem das árvores para a árvore toda não morrer. E essa área do cerrado também está sendo bastante prejudicada por conta do avanço agropecuário. Alguma dúvida? Produção de soja e a criação do gado. Depois, aí é o clima tropical aqui também.
Domínio dos mares de morros vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Vegetação de Mata Atlântica resta 6 a 7%. Essa vegetação ela foi quase que toda destruída por conta do avanço urbano, para poder construir casas, prédios, ruas, avenidas, indústrias. A vegetação ela foi retirada. Nós temos um relevo de planaltos, principalmente abaladinhos assim, igual o que nós temos aqui nessa região. Está aqui, tipo, está numa área elevada, chega na Jaco Pesco já diminui, né? Depois dá uma aumentadinha ali perto, tipo, do aquário, depois já abaixa de novo, depois lá em cima perto do supermercado já, tipo, sobe de novo, depois já desce de novo. Então esse é o domínio dos mares de morros. Alguma dúvida? Deixa eu ver o que mais. E aqui predomina o clima tropical úmido. Hora tropical úmido, hora tropical, normalzinho de altitude. Depois a gente tem aqui o domínio das caatingas. A caatinga, clima semiárido, muito seco, vegetação adaptada, como cacto, palma. E o domínio da caatinga ele é construído principalmente do Planalto da Borborema. Aqui nós temos uma região elevada que barram as massas de ar úmidas que vêm do oceano. Então nós temos aqui chuvas orográficas, onde o relevo ele delimita onde que vai ter chuva. Dúvidas? Depois a gente tem aqui o domínio das araucárias, principalmente no estado do Paraná, se estendendo também em Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul. Domínio das araucárias, nós temos a vegetação de araucária bastante destruída por conta da produção moveleira. Então, para poder produzir móveis, armários, mesas, etc., então são destruídas as árvores de araucária. Existem árvores de araucária também em regiões altas, sobre a latitude tropical, mas enfim. Sobre essa região aqui nós temos o clima subtropical das araucárias. Por último, para a gente poder finalizar aqui, as pradarias. Então a pradaria aqui no Rio Grande do Sul, a pradaria tipo ela vai ser aí tipo de vegetação gramínea, é um relevo onduladinho, plano, que nós chamamos de coxilhas. Também é chamado de pampas, gaúchos, essa região. E aqui o solo está sendo bastante prejudicado por conta do pisoteio do gado. O pisoteio do gado ele acaba prejudicando o solo, também tirando a vegetação, fazendo com que o solo ele fique exposto. Nós chamamos esse processo de arenização. O gado também pisoteando o solo, ele compacta o solo, não fazendo com que a água ela infiltre sobre o solo, prejudicando também todo um ciclo d'água. E sobre a área de transição, tiver que citar alguma aí, tipo na prova, nós temos o Pantanal, aqui na região centro-oeste, maior planície alagável do mundo. Nós temos a Mata dos Cocais, aqui entre a Amazônia e a Caatinga. Nós temos os mangues e as extingas, sobre toda aqui, tipo, próximo aos mares de morros. E acho que é só. Finalizando a revisão.